Sejam muito bem-vindos a esse projeto que nasceu no coração de Deus, desceu para o nosso e agora a gente vai tirar do papel. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao podcast comportamental. Meu objetivo aqui é trazer pessoas que são referências, que transformaram as suas vidas através de um negocinho que chama comportamento, né? A nossa cabeça ela não está no alto por uma coincidência, as coisas não começam na nossa cabeça em razão do acaso. E eu não podia começar isso de maneira melhor que trazendo um brother aqui, Daniel Melo. Daniel, amigo eu gosto de dizer, eu gosto de sempre lembrar que antes de contar um pouquinho de quem é o Daniel, trazer um pouquinho da história dele, e o Daniel que eu lembro é o Daniel que a gente botava uns avental debaixo do braço. O pai do Daniel tinha uma confecção lá no São Manuel, cidade lá de Americana, bairro lá de Americana, cidade onde a gente morava. A gente se conheceu na escola. E a veia empreendedora vinha desde cedo, a gente botava uns avental debaixo do braço, ia nas farmácias, ia nos lugares para vender avental, e ali a gente construiu uma amizade. Por razões da vida, né, Daniel? Seguimos por caminhos diferentes e nos reencontramos, e eu gosto de comparar a amizade a um iceberg, né? No iceberg, o que a gente enxerga, todo mundo tá ouvindo, já ouviu dizer que a ponta do iceberg é o que tá por fora. E se eu pegar um iceberg e dividir ele em 3 partes, eu falo que o que tá lá em cima são os interesses em comuns. Então, naquela ocasião que uniu a gente, era a vontade de empreender, era a escola que a gente estudava, a gente tinha interesses em comum. No meio de um iceberg, tem as habilidades técnicas. Nós fazemos coisas muito parecidas, nós gostamos de pessoas, desenvolvemos negócios, isso também nos une. Só que sejam os interesses em comuns, ou sejam as habilidades técnicas, elas são muito pouco para manter uma amizade conectada. Só que tem um negócio lá embaixo que ninguém enxerga, e quando ele converge, ele transforma, ele edifica e ele valida uma amizade, que são os valores. E eu acho que os nossos valores, acho não, vou corrigir, os nossos valores eles se convergem de família, de Deus, de propósitos. E isso aqui era para ser uma live, que não quer dizer que não vai acontecer, mas a gente começa com um podcast. Então tem aqui comigo Daniel Melo, referência do empreendedorismo, especialista em marketing de relacionamento, atuante forte nas redes sociais, trainer comportamental. Cara, se eu for falar com o currículo do Daniel, eu vou usar 1h30 de podcast para descrever quem ele é. Mas depois dessa breve pincelada, seja bem-vindo, meu amigo. Por favor, se apresente, fique à vontade. Obrigado pelo Prazer convite. Foi bom demais. E teve mais uma coisa que sempre nos aproxima, o futebol também, né? Não era pra falar disso, o Corinthians não tá num momento muito bom, né? Mas... Enfim, a gente não deixa de ser uma né? paixão, né, Daniel? A gente continua sofrendo por esse bendito Corinthians, cara, bom demais, Renan. Bom demais. E você começou a falar e veio as histórias, tudo na minha cabeça. Comecei a lembrar do Silvino, a escola que nós estudávamos. Massa. Foi lá que eu conheci minha namorada, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. Somos a resistência, não é? Renan, e eu fico olhando, cara, a gente conseguiu dar certo naquele meio, que doidura, né? Eu gosto de usar uma brincadeira, Daniel. Toda vez que... Quem vê a gente hoje, né? Óbvio, por razões óbvias, se afastou, não conhece a nossa história. É muito fácil olhar pra alguém e dizer, pô, fulano tá bem. Teve sorte. Teve sorte, né? Você falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, já falei isso pra você no carro, há alguns dias atrás que a gente foi no jogo, e eu vou repetir. Eu aprendi que o de repente, ele acontece na vida de uma pessoa entre 7 e 10 anos. E a gente tá nessa curva pra mais, desde quando a gente iniciou. E tudo que a gente viveu ali serviu de algo, né? Nos trouxe até aqui, e o que a gente fizer a partir de agora vai nos levar pra onde a gente quer chegar. E é muito sobre isso que eu quero falar, cara. É muito sobre isso que eu quero entender. Eu espero que você já falou que pode abrir a caixa de ferramenta do seu conhecimento para dividir com a gente aqui. Manda bala. E é exatamente isso que eu quero, sabe, Dani? Eu quero que as pessoas que vão nos ouvir, elas encontrem no comportamento o que talvez elas não encontraram até agora. As atitudes, as habilidades, os conhecimentos a serem adquiridos. E pegando um gancho disso já, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Dani, é: quando começou essa mudança comportamental? Né? Uma frase que eu uso muito e gosto de brincar, quando alguém me vê bem, eu falo assim, ô pessoinha, a favela venceu, cara. Você não sabe de onde eu vim, você não conhece a minha história. Eu sei que toda pessoa de sucesso tem uma grande história de tristeza pra contar por trás, né? Eu até brinco muito com um amigo meu, o Rodrigo, eu falo, cara, a gente precisa pensar na nossa história, que tá muito igual. O dia que a gente for contar, já contaram essa história. Mas é o que é verdadeiro, né? Viemos de um bairro simples, de família simples. Seu pai já era um empreendedor, você ganhou isso dele. O meu pai, ele era um seletista tradicional, me ensinou e eu quebrei um paradigma no meio desse processo. Mas eu falo que a favela venceu. Eu brinco, o Silvino venceu, né? A gente veio de um lugar, os improváveis venceram, né? A galera que a pessoa olhava e falava, vai trabalhar para alguém, hoje contrata pessoas para trabalhar. Isso não é demérito nenhum, é uma conquista também.
Então conta pra mim, Dani, nesse processo do Daniel, de quem o Daniel era, de quem ele está se transformando, de quem ele vai se tornar, o que você atribui, quais foram as principais mudanças comportamentais, o que esse processo, eu sei que é um processo muito longo, não daria pra gente, né, fazer isso hoje, mas dá pra gente ali os pontos principais, quais foram as principais mudanças, as atitudes, os comportamentos, o que passou a ser inegociável e não era, e assim por diante. Renan, eu lembro muito bem o começo. É marcante isso na minha vida. Meu pai se separa da minha mãe, eu tinha 16 para 17 anos de idade. Minha mãe fica em depressão, começa a passar por um momento muito complicado e eu recebo um convite para participar de um treinamento, uma imersão de um final de semana. Uma espécie de um LT, um Leader Training, muito parecido, né? Não que seja essa marca, eu não lembro. Tá tudo bem. Eu lembro basicamente como que aconteceu. Você imagina, um menino de quase 17 anos de idade participando de uma imersão final de semana, com vários adultos, várias pessoas mexendo em crenças e valores. E aquilo, eu comecei a ganhar uma paixão pelo desenvolvimento pessoal, porque eu nunca gostei de estudar, Renan. Estudar os meios tradicionais. Sim. Processo falido, na minha opinião. É, totalmente falido, né? Eu sei que algumas pessoas, elas se incomodam quando a gente começa a falar sobre isso. Mas vamos lá, Renan. Se eu tenho sonho em ser advogado, o único caminho que eu tenho é eu tenho que fazer uma faculdade e pronto, vou fazer direito. A mesma coisa se eu quero ser médico. Perfeito. Então não tem nada de errado. Mas o grande problema que eu sempre me questionava, tinha um amigo que morava no nosso bairro lá, ele falava assim, cara, o homem quando não sabe o que ele vai fazer administração. Isso não entrava na minha cabeça. Chegou a ouvir isso alguma vez? É uma piada, né? Quem não sabe o que quer faz ADM. Né? Quem não sabe o que quer, o homem vai lá e faz ADM, mulher vai lá e faz psicologia ou faz nutrição, faz alguma coisa do tipo. E eu não concordava com isso. E eu não gostava de ter que decorar algumas coisas e me fazia mal. Certo. Só que eu cresci, Renan, com crenças que eu era burro, que eu era incapaz, que a minha família era desestruturada, e ali começou um processo de transformação. Eu vou fazer 40 anos de idade, Renan. Então esse processo começou há 22, há 23 anos. Há 23 anos, é muito tempo. Então, é um processo que começou lá. Aí começou a me mudar a minha mente com relação ao que eu enxergava. E lá me deu outras conexões. Tá. Eu comecei ali já olhar alguns livros, algumas coisas que talvez eu não iria conhecer seguindo o caminho tradicional que os meus amigos. Então eu falo que tudo começou ali. Legal. Lógico que teve muitas coisas que aconteceram no processo. Você já trouxe um negócio que eu sei que é desafiador, então eu vou pegar esse gancho. Quando a gente inicia um processo de transformação, de mudança comportamental, de mentalidade, etc., a gente precisa romper algumas relações, né? O Jim Rohn, ele tem aquela métrica que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu concordo com ele em partes. Eu acredito, Daniel, que nós somos influenciados por essa média. Porque, por exemplo, se bastasse conviver com para ser, eu podia andar com 5 milionários, logo eu seria milionário. O que vai me tornar milionário é adotar as práticas, os comportamentos, as atitudes que aqueles milionários têm que tornar ele milionários. Eu até brinco, senão eu poderia ficar no estacionamento uma semana, eu sairia de lá um Autobolt e um Transformer, né? Seria a mesma coisa. Então não é só ficar perto. Esse rompimento de amizades, relações, foi que nem você falou, começou há 22 anos atrás, só que até esses 18 anos você conviveu com pessoas, você viveu em grupos étnicos, culturais, religiosos, dos mais variados, e a gente respeita todos. Esse rompimento, como que foi isso, Daniel? Como é que foi essa versão nova que começou a nascer? Porque eu sei que tem que abrir mão de muita coisa. Foi natural? Foi dolorido? Foi compreendido? Não foi? Como é que é esse processo? Porque muitas vezes as pessoas me indagam como é que é um processo de desenvolvimento. A primeira coisa que eu falo é, você está preparado para incomodar o meio que você está inserido? As pessoas com quem você convive? Porque é inevitável, Daniel, e você tem liberdade para me corrigir se eu estiver errado. Você mudou essa mentalidade, você muda o comportamento, você incomoda. Como é que foi isso para você? Renan, como eu falei, foram alguns processos. Eu fui começando a olhar para um caminho que eu não sabia que ele existia. Tá. Cara, peraí, existe um mundo ali fora. Diferente. Não é essa pobreza, não é essa dificuldade. Aí eu tive acesso com 22, 23 anos ao marketing de relacionamento. Não foi uma empresa séria, não foi um negócio legal, mas eu recebi uma carga de treinamento ali, Renan, que foi surreal. Aí eu comecei a ter certeza, não
não a certeza do caminho, mas do que eu não queria mais pra minha vida. Aí eu comecei a incomodar, Renan. Legal. Aí eu comecei a incomodar. E, cara, incomodar. Meu pai, que foi muito forte na época, minha mãe era um pouco mais complacente, um pouco mais tranquilo, minha mãe. Ela né, em criticava, geral. mas era uma crítica tão carinhosa que, na boa. E eu comecei a incomodar minha sogra, meu sogro, os meus cunhados. Quem estava perto de mim, eu acho que as pessoas acreditavam que podiam dar opinião abertamente assim na minha vida, sem eu perguntar. Perfeito. E eles faziam isso. Perfeito. Só que eu comecei, Renan, a colocar algumas barreiras. Eu falei assim, ó, eu não pedi tua opinião sobre isso. Então não foi fácil, Renan. Eu sei que faltou desenvolvimento pessoal em muitos momentos, mas foi o meu nível de desenvolvimento pessoal que eu tinha naquele momento e eu comecei a romper com algumas pessoas. Tá. Com amizades, eu falei, cara, se eu continuar caminhando com esse amigo, Eu vou por esse caminho. eu dele. preciso entender o papel dele. É muito legal. Às vezes eu posso encontrar, dar uma risada, mas eu não posso estar muito tempo perto dele. Eu preciso me conectar com outras pessoas. E eu comecei a fazer isso. Não foi fácil, Renan. Não foi fácil. E não foi fácil até dentro da minha casa. Porque eu estava lendo, eu estava ouvindo alguns áudios, citou do Jim Rohn, eu vi um monte de áudio do Jim Rohn, porque o Jim Rohn começou dentro do marketing de relacionamento. É um precursor, né? Ele começou dentro do marketing de relacionamento, então eu bebi dessa fonte. Tá. Só que não foi fácil quebrar. Eu tive que deixar muita gente pelo caminho, Renan. Muita gente pelo caminho. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sabe por quê? Porque as pessoas estão muito melindrosas hoje. Elas querem assim, ó, não, eu vou conquistar o topo, vou conquistar tudo e eu quero levar todo mundo junto comigo. Esquece. Não vai acontecer isso. Você vai ter que renunciar algumas coisas. Talvez na sua conta, né, você vai fazer conta, vai falar assim, ó, eu não quero fazer. Talvez seja uma decisão. Tá tudo bem? Mas eu queria. Renan, eu não aguentava ser pobre mais, Renan. Eu não aguentava ver meus pais pagando parcela de carro atrasado. Eu não aguentava ir para um supermercado com calculadora para saber, porque não era igual hoje com celular. Sim. Não, era calculadora. Papelzinho na mão, na lista numa mão, calculadora na outra. Calculadora. Você chegar no caixa, Renan, tá o arroz aqui, tá o arroz e tá o iogurte. Aí você vê que vai bater. Aí você leva aquilo que é essencial e deixa seus prazeres. Eu não queria mais isso pra minha vida, Renan. E eu tomei decisões. E as decisões envolvem renúncias. Então eu tive que sim, Renan, deixar ambientes, deixar pessoas. Não que eu fiz inimizade, Sim. mas eu tive que deixar os meios que eu convivia. Abriu mão desse contexto e passou a viver novas coisas. Legal. E esse processo, Daniel, porque ele passa por uma mudança de descoberta, né? Eu falo que o desenvolvimento humano ele tem 4 níveis, né? O primeiro é o autoconhecimento. Então, em cima do que você falou, além de descobrir um caminho, você descobriu um Daniel apaixonado por coisas que ele não conhecia. Aí tem o segundo fator que, na minha opinião, é sempre o maior desafio, que é aceitar isso. Porque aqui estão as renúncias. Se eu aceito que eu tenho ou que eu não tenho, eu preciso de abrir mão para conquistar, tem renúncia, tá envolvida. Então, é o autoconhecimento, a autoaceitação. A autoaceitação me leva para o desenvolvimento, onde me constrói valor, né? Quais foram, Dani, os comportamentos que você adotou? Porque se que nem você falou, né? Você falou assim, cara, eu já sabia o que eu não queria mais. E qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente é uma conta muito simples. Se eu perguntar assim pra você, Daniel, descreve pra mim os próximos 12 meses, o que você quer com exatidão, da forma que aconteça, no tempo que aconteça, com o número que aconteça. Me apresenta esse plano pronto agora, você consegue? Renan, totalmente detalhado não, porque pra mim é igual a história do carro, né? Excelente, É. excelente. Depois ele vai contar a história do carro já. Só que agora se eu disser assim, me diz exatamente o que você não quer mais. Aí você me traz com detalhe. É. Isso não, isso não, isso não. A gente tem uma ideia do que a gente quer. Eu sou um cara que nos últimos anos eu tenho assim, eu tenho desenhado, só que eu tenho colocado muito Deus, depois de umas cabeçadas que eu dei, muito Normal. Deus fala, Deus, eu quero isso, É. mas você me autoriza, me aceita? Tamo alinhado, né? Tamo alinhado, aí a gente vai. Show, legal. Então, Dani, quais foram, primeiro, quais foram, né, os comportamentos que você precisou abrir mão e quais você colocou no lugar deles? Porque a partir do momento que eu deixo de fazer algo, é igual um vício, né? Eu preciso substituir ele por um melhor, que me traga mais resultado, que me traga mais saúde, que me... N, né, fatores. De quais comportamentos você abriu mão, o que começou a mudar e o que é que você fez para suprir isso e cada vez mais foi te dando a certeza que estava valendo a pena e que você estava no caminho certo. Certa vez eu vi uma história, Renan, que é assim, ó, qual que é a diferença do rico e do pobre?
tá? E Tá. quando eu tô falando rico, eu não tô falando somente dinheiro, eu tô falando muito de mentalidade. Sim. Que eu sabia que eu precisava me tornar rico mentalmente antes de ser financeiramente. Eu tinha clareza disso. Tá. Depois de ler e entender algumas coisas. Eu escutei uma história assim, ó. O rico, ele tem... É como se tivesse um baú ali com duas gavetas. A gaveta do importante e a gaveta do não importante. Os valores de um rico é muito diferente dos valores de um pobre. Tá. Eu sei que parece clichê, mas tem o livro Segredos da Mente Milionária. Fantástico. Tem os arquivos de riqueza. E quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu falei, cara, eu penso muito como pobre. Aí você descobriu quem era, né? Eu tava ali. preciso mudar esses arquivos de riqueza. E eu vou dar exemplos bobos de coisas que eu fiz, mas fizeram total diferença na minha transformação. A gente citou o jogo de futebol que a gente foi assistir. Hoje, Sim. Renan, se eu tiver que assistir um jogo de futebol, e se eu tiver que fazer uma mentoria, se tiver que fazer uma palestra, tiver que fazer alguma coisa, qual que é a escolha? Mentoria. e Só palestra. que antes não, Renan. Vai Corinthians. Antes, a paixão pelo futebol era tão grande que veio lá da minha base familiar que eu nem ia marcar nada se tivesse jogo do Corinthians, porque, eu mereço, já trabalhei muito, então eu mereço esse tempinho. Outra coisa, Renan, desligar a televisão. Ser seletivo nas coisas que eu estava assistindo, porque tem a nossa programação. Porque a gente sabe que a televisão, lógico que as redes sociais hoje muito mais, mas elas servem como canal de manipular as Sem pessoas, dúvida. a opinião das pessoas. Então eu comecei a deixar isso. E eu comecei a deixar aquilo que a gente já falou. Alguns amigos pelo caminho que eles não queriam se desenvolver. Então, quando eu comecei a escolher coisas que iam me levar para o próximo nível, os resultados eles começaram a acontecer. Só que eles foram gradativos. Sim. Eles não aconteceram rápido. Hoje a gente hoje tem muito, né, os pitch de vendas aí da galera da internet. O cara ganhou 1 milhão e não sei o que tal. Só que ele conta essa parte, só que ele não conta tudo que ele fez no processo, que aqui foi o ponto que ele ganhou. Sim. É o que, não o como, né? Então foi isso, Renan, que eu fui fazendo. Fui adotando algumas coisas, entendendo o que os ricos faziam, que a gente chama na PNL de modelagem. Perfeito. Modelar o comportamento de uma pessoa rica, se portar como um rico, para depois ter o resultado de um rico. Tá. E aí começou a transformação na minha vida. E quando você começou a adotar esses comportamentos que ainda não eram reais, né? Você estava construindo uma mentalidade rica, né? E eu quero dizer que a prosperidade aqui, ela é um guarda-chuva muito amplo e a gente compreende, né? Cada um tem a sua compreensão e tá tudo bem. O que a gente quer trazer aqui é informação que, se utilizado, transforma em conhecimento e que gera resultado. Renan, a gente podia pegar a palavra prosperidade, porque prosperidade tá ligado com evolução, seja em qualquer área. Na pandemia eu tava evoluindo na bike, profissionalmente. Prosperou. Eu tava prosperando. Então, eu acho que as pessoas precisam buscar o conceito de prosperidade naquilo que é importante para ela Perfeito. naquele momento, né? Sabe como que eu defino prosperidade, Dani? Para mim, prosperidade é ausência de necessidade. É. Independente da área. É. Se não me falta, eu sou próspero. É. Eu tenho uma família para onde voltar, então familiarmente eu sou próspero. Eu tenho amizades que eu posso me relacionar, então as minhas conexões são prósperas. Eu tenho um trabalho que é produtivo e me dá resultado, então financeiramente eu sou próspero. Com certeza. Porque quando a gente vai olhar para riqueza, existe mais de 7 tipos de riqueza. É. Tem a da saúde, tem a familiar, tem a emocional, enfim. Tem vários. Papo para outro podcast. Mas pegando esse gancho dessas mudanças de comportamento, quando essas mudanças começaram a acontecer, começaram a trazer para você naturalmente uma evolução, só que antes você fez o quê? Um exercício de ser para ter. Que é o que a gente tanto fala, né? Sim. Então, só para entender que aquela pirâmide invertida, que a gente costuma dizer, o cara quer ter para ser. No meio tá sempre o fazer, né? Ser, fazer e ter. O topo da pirâmide é quem você, é o que você vai conquistar através de quem você é. Você começou um processo de se transformar em alguém que hoje é uma realidade na sua vida. Quando é que você teve a certeza que estava no caminho certo? Foi quando as críticas pararam de existir. Nesse meio desses processos, você acertou de primeira, que você comentou, né? Que você foi convidado para um TL, e aí você foi, e era uma empresa que recebeu uma carga muito forte, que pelo que eu entendi, você não ficou lá. Deu tudo certo de primeira? Como é que foi? Quantas tentativas? Porque para mim, Daniel, a minha esposa vai ouvir isso aqui mais tarde, e ela pode me dizer como advogada do Renan, eu sempre uso a tua figura como o Daniel é um cara que merece o que ele conquistou, porque ele foi resiliente. Por que eu tô falando isso? Eu sei o que você já vai contar, então eu tô provocando. Eu estive com você em pelo menos 3 oportunidades dessa. A convite seu, te acompanhando. E quando você trouxe a quarta, eu falei, Daniel, eu pus foco em algo diferente e vou me manter aqui agora para que esse seja o caminho. E foi muito legal que naquela ocasião você respeitou. Você falou, cara, tomara que dê tudo certo. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então, como que foi esse processo? E em que altura você falou, acertei. É agora e é daqui para lá.
Legal. Renan, falei lá quando eu tinha 17 anos. Aí depois eu conheci o marketing de relacionamento em 2003, 2004 ali. 2004, se eu não me engano. 20 aninhos atrás. Comecei em 2004. Aí eu vim dando cabeçada, Renan. E tentei vários negócios de multinível. Uma empresa, outra empresa não dava certo. 2012, ó. 2004, 8 anos. 2012. 2012 eu tive uma sensação. Putz, aqui vai dar certo. Tá. Porque eu sabia já fazer uma análise mais técnica da companhia. Bagagem, produtos, né? Mano, um monte de cabeçada. E nisso, Renan, até de 2004 a 2012, eu contraí uma dívida de 160 mil. Não foi 160 mil. Eu não sei o valor exato. Você deve no banco. Você deve lá no Banco Itaú. Vem uma cartinha. Você deve 10, paga 2. Tá. Eu paguei 160 mil reais de dívidas. Então eu cheguei nessa situação em 2012. Tá. Só que ali, Renan, eu já tinha certeza do que eu ia fazer. Porque eu passei muitos anos e eu decidi de novo entrar pro mercado mesmo sem resultado. E não era motivo de piada dentro da minha casa, com os meus amigos, com todo mundo. As pessoas olhavam, falavam, ó, o Daniel, não sei o quê. Meu, e eu pouco me importava. Eu liguei, desculpa, Renan, eu liguei o foda-se. Não, tá tudo Eu bem. liguei o foda-se para aquilo que as pessoas achavam ou deixavam de achar. E eu tomei essa decisão ali. Só que, Renan, foi muito doido. Porque ali, quando eu tinha certeza que ia dar certo em 2012, os resultados dali pra frente, eles vieram rápido. Porque eu vim plantando. Com 9 meses, Renan, eu não conhecia nenhum amigo próximo que tinha o resultado que eu tinha. Com 9 meses de companhia. Só que essa plantação durou 8 anos. É o de repente, né? É o de repente. E eu falo, se você pegar, tá lá no livro do o Outlier, né? Outlier. O Fora de Série. Fora de série. Que ele fala das 10 mil horas de horas. especialidade num determinado assunto. Só que é aí o que é o problema. O que eu vejo, Renan? Hoje, muitas pessoas que até estão próximas, assim, elas querem ter o resultado que a gente tem, mas não quer fazer o que a gente faz. E elas ficam toda hora, putz, olha, legal, mexer com dropshipping na internet dá dinheiro. Nossa, eu vou ser afiliado, vou mexer com isso. Dá dinheiro. Vou dar... Então as pessoas, elas se perdem. Por quê? Nós tínhamos há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás, para não ir muito longe, escassez. Hoje nós temos abundância de informação. Sim. E a abundância gera dúvida na cabeça das pessoas. É muita coisa. Porque né? as pessoas não escolhem o caminho. Aí elas não se tornam bons em absolutamente nada. Então foi esse clique. Aí eu, de lá pra cá, vim crescendo. E eu tô buscando, depois a gente vai entrar nesse assunto, e eu tô buscando o momento do próximo crescimento, né? Agora. Legal. Né? É basicamente isso. Legal. O que foi determinante no seu comportamento, Dani? Principalmente em relação às críticas, né? Eu aprendi com o Thiago Brunet, ouvindo ele falar, e adotei isso pra minha vida, que a crítica ela é muito parecida com o elogio, porque ela te paralisa. Das duas formas, né? A crítica, se ela for desconstrutiva, né, ou depreciativa, ela te dá medo. Assim como o elogio pode ser muito gostoso, dependendo do que você recebe, você fala, eu acho que eu já tô num patamar que eu posso colocar o bumbum aqui... E beleza, afinal de contas, fulano reconhecendo é bacana. Então eu aprendi que tanto um quanto o outro paralisa. Então a gente tem que ter maturidade para separar as situações. A Bíblia diz reter o que é bom e seguir, né? Continuar se desenvolvendo. Como foi lidar principalmente, porque eu percebo na jornada das pessoas, e posso falar por mim muitas vezes, eu me pego muito mais preocupado com o que vão pensar do que necessariamente com o que eu vou realizar. E eu percebo que isso muitas vezes é uma trava, porque daí você começa a conjecturar. A gente falava um pouquinho antes de iniciar, né? O mal que também me sobreveio. Será que vai dar? Será que não vai? É mais ou menos assim, tirar o foco do objetivo e começar a dar vazão para as vozes em volta de você. Qual foi o comportamento que você adotou? Você se blindou em relação a isso? Do tipo, pode fazer piada sim, pode falar sim, foda-se. Daqui não vai sair. Daqui... Desse objetivo aqui, que você até comentou, não imaginava o que ia ser, mas já tinha uma certeza que iria acontecer. Qual foi o principal comportamento que você adotou para realizar essa questão? Renan, eu vou falar com muito carinho sobre isso, porque eu tenho uma interpretação diferente depois de alguns anos. Eu tinha uma interpretação lá e hoje eu tenho uma outra interpretação. Amadureceu, evoluiu. Com certeza. Eu olhava para a vida das pessoas que opinavam sobre a minha vida... E eu não queria ter o resultado delas, Renan. Inclusive pessoas da minha própria família. Vou contar um caso aqui, é bem pesado, mas eu não vou citar o nome da pessoa.
Teve uma vez, vou contar, mas aconteceu isso com diversas pessoas. Teve uma vez que um dos meus tios chegou pra mim e falou assim, Daniel, vem aqui, vamos bater um papo. Me abraçou. Eu via que ele tava fazendo com carinho isso. Tá. Me abraçou, começou a andar comigo. Ele falou assim, tá vendo a casa do tio? Não tá acabada ainda, não tá acabada. Mas, cara, eu consegui vendendo uniforme, porque era o Era o business. patrimônio da família. Era ali, o business lá O legado. do meu pai, Tá. aquilo lá. Tá. Ele falou, tá vendo aquele carrinho? Não tá quitado, é um carrinho simples, mas eu tô conseguindo com uniforme também. Cara, esquece essas loucuras. A gente nasceu em berço pobre, a gente não vai conseguir. Esquece, venha ter uma vida um pouco mais simples. Só que eu fui mal educado, Renan. Eu não recomendo isso para as pessoas. Só que eu não tinha o nível de desenvolvimento que eu tenho hoje. Hoje talvez eu ia filtrar. Mas eu virei pra esse meu tio, eu falei, tio, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que eu quero ter a vida que você tem? Quem disse que eu quero ter a vida que você tem? Falei, cara, agradeço pela tua opinião, por tudo, mas eu não quero tua opinião. Eu não pedi tua opinião. Para de falar da minha vida. Seja na minha frente, seja nas minhas costas, cuida da tua vida. Porque eu tava num nível, Renan, que já tava me incomodando, não aquilo que as pessoas, mas a quantidade, porque as pessoas se intrometem demais. Se intrometem demais na nossa vida. Então, o que eu fiz? Só que foi uma forma, Renan, de eu, sabe assim, me bloquear, me proteger, de me proteger e falar, não, agora eu tenho que fazer. Só pra provar que... É ruim esse sentimento. Você tem que fazer pra provar pros outros, mas não era, Renan. O importante era provar que eu ia dar certo. É que você ia provar pra você e, consequentemente, pros outros, né? Com certeza. Você ia quebrar aquele paradigma do cara que não deu certo, que era uma piada, e aí as pessoas iam ter que engolir. Porque o resultado é isso, né? Eu acho que o comportamento que as pessoas têm que ter é assim, ó. Se aquela pessoa que está te dando uma opinião, ela tem o resultado que você gostaria de ter, dá uma certa atenção, porque talvez você está comprando uma experiência de uma pessoa. E lógico, você perceber que a pessoa gosta de você. Claro. Você perceber que a pessoa... Mas geralmente uma pessoa, Renan, que ela tem muito resultado, se ela tá dando opinião é para ajudar. Porque ela já chegou num nível de desenvolvimento pessoal que ela não tá ali para atrapalhar. Geralmente as críticas vão vir de pessoas que elas não têm os resultados que a gente gostaria de ter. E às vezes a gente se para muito. Por que eu não... Não é que eu não me preocupava com a opinião das pessoas, me preocupava, a gente se preocupa até hoje, Renan, faz parte. Se a gente pega a pirâmide de Maslow, uma das necessidades é ser aceito, né? O reconhecimento, o aceito. A gente se preocupa assim, tanto você faz um convite pra uma pessoa ir na tua casa, sua casa tá suja, o que você faz? Vai limpar na hora. Vai limpar, porque você não quer ficar com aquela imagem de porco, né? Então acontece isso, Renan, e eu acho que esse foi o principal. Aí o que eu fiz? Eu não tinha mentores, eu não tinha pessoas próximas, eu precisava me apegar com os livros e com os áudios. E como que um cara se apega com um livro que não gosta de ler? Que não teve essa cultura, que não foi desenvolvido pra isso. Que não teve essa cultura. Aí eu ouvi de uma pessoa que tinha um resultado que eu gostaria de ter. Você não gosta de ler? Eu falei, não gosto. Ele falou assim, e de ser pobre, você gosta? Eu falei, não. Ele falou, escolha o que você quer pra tua vida. Começa a ler, então. A gente aprende por repetição ou por forte impacto emocional. Aquele dia entrou. Então, eu comecei a ler. Então, comecei a ouvir essas pessoas e comecei a programar a minha mente de uma maneira diferente. Até para lidar com as pessoas que davam opinião que eu não estava perguntando. Então, basicamente, o comportamento aí foi blindar disso, né? Manter o foco no que você queria e desenvolver. Show. Só que um ponto importante que a galera não pode esquecer. De quem que você tá ouvindo as opiniões. Aceitar conselho para você ficar milionário de quem não é milionário, né? Aceitar conselho no seu relacionamento de quem é solteiro, né? Aceitar conselho para educar o seu filho de quem não é pai. É contraditório. É no mínimo contraditório, né? Eu me lembro uma vez, eu vi uma situação muito parecida. A gente tava na minha casa, criança fazendo criancice, né? Minha filha fez uma criancice e um amigo meu na ocasião veio me orientar de como eu deveria agir. E quando ele terminou, eu acho que eu fui infeliz na resposta, exemplo do que você fez com seu tio. Eu falei pra ele, legal, mas você não é pai. Porque na hora eu fiquei tão irado, né? E o que falta pra gente é maturidade, né, Daniel? Às vezes a gente... eu falo que eu deixei de ser um idiota. O que é um idiota? É o cara que responde pra devolver o ataque, porque ele não pode perder. Eu fui muito idiota no tempo da minha vida. Eu achava que eu era incrível e eu era um imbecil. E a única coisa que eu tava conseguindo fazer com as pessoas era afastá-las de mim. E aí quando você engaveta alguns comportamentos, porque você percebe que ele é tóxico, você melhora. Naquela ocasião eu respondi dessa forma. Eu falei, mas você nem é pai, como é que você quer me ensinar a educar minha filha?
Então, tem a responsabilidade Você fez o certo de maneira errada, né? Não, infelizmente falei na missão, assim, fiz, mas não fiz do jeito certo, né? É o famoso errei tentando acertar. Mas gera um aprendizado, né? Qual que é a diferença que eu falo? Ressignificar o fracasso é o que você aprendeu com ele. Hoje jamais falaria isso, né? Fala, cara, obrigado, vou levar em consideração que você falou o carinho que você tem e vamos ver o que acontece, né? Porque na tua mente você já sabia. Você já abstraiu, né? Mas não precisava falar. Talvez o que eu faria com meu tio hoje, eu ia falar, tio, o que você faria, né, no meu lugar? Tendo que você acreditou, você sonhou, você acreditou mesmo, entrou no teu coração. Se abandonar todos os seus sonhos para ouvir a opinião de uma pessoa que não enxergou aquilo, nossa, talvez eu faria isso. Sim. Ia devolver uma pergunta para ele, né? Ia fazer ele raciocinar, né? Inclusive ia fazer ele evoluir, né? Eu defendo um método, Daniel. Eu vou pedir perdão para ele hoje. Eu senti no meu coração isso agora. Cara, que legal. Senti. E assim, você vê que eu tava certo sobre o resultado. Sim. Ele continua numa vida muito boa, mas talvez eu não quero carregar isso mais. Eu senti agora isso. Que legal. Senti isso agora. Hoje eu vou entrar em contato, vou pedir desculpa para ele sobre que legal. Isso. Perdão. Pede perdão. Né? Perdão. Deus é bom, que massa. Parabéns. Que legal. Vamos lá. A gente dentro desse processo evolutivo, né? Dessa história de evolução. Então, começa a desenvolver alguns comportamentos, começa a blindar em relação às possibilidades, começa a enxergar novas, né? A gente sabe que no nosso contexto tem um negócio que chama família, né? E muitas vezes o primeiro meio a ser impactado é a nossa família, nossas esposa, né? Cada um tem a sua, esposas no plural, as nossas, filhos e etc. Como que é, Daniel, essa postura comportamental? Porque eu sei que tem um preço a ser pago, né? Eu sei que a gente sabe que o sucesso, o resultado, ele cobra um preço. Quais são os comportamentos que o Daniel adota para manter um equilíbrio, Daniel? Se é que essa palavra existe, né, no meio equilíbrio que a gente tanto fala, né? Todo mundo sonha com a vida equilibrada em todos os pilares, porque o ser humano ele é sistêmico, aquela coisa que a gente já sabe. Como que o Daniel faz para se comportar familiarmente? Né? Para que eles participem das suas conquistas, para que eles celebrem os teus processos e assim por diante. Quais comportamentos você adota dentro de casa? Renan, eu vou ter que trazer uma história que é importante essa, né? Cara, a Ana Paula passou muita dificuldade comigo, Renan. Muita dificuldade. Coisas que algumas pessoas nem sabem. Se a gente contar em alguns eventos, as pessoas acham que é sensacionalismo. Para fazer um drama ali. Não, você não tem noção das coisas. A Ana Paula passou de, assim, eu chegar um momento que eu sujei o meu nome, o nome da minha mãe, fui e sujei o nome dela. E a cobrança, Renan, na casa da mãe dela. Agiota, muitos problemas. Então, eu cheguei, quando eu fui desenvolver essa companhia que eu estou hoje, esse negócio, a Ana Paula não queria que eu fizesse, Renan. Eu posso imaginar. Ela não queria. Ela queria que eu fosse arrumar, tava pegando, na época, Goodyear em Americana. Olha aí, ou é Goodyear é Santista, né? Tem Jabá, mas tem dois lá na nossa região. Aí né? ela falou assim, Daniel, vai lá pra Goodyear, porque você vai ganhar um salário de 2.000 e poucos reais, e eu mais 1.500 aqui no Chinas Fios. Na época era um salário bacana, né? A gente não vai prosperar, só que a gente vai, pelo menos, levar uma vida digna. Vai ter uma vida ok. Você imagina, Renan, com todas as coisas e dentro do mundo, dentro do mapa mental, ela estava certa para aquele momento. Sim. Só que o meu mapa mental era outro. Meu resultado era ruim, mas meu mapa, eu tinha enxergado algo que ela não tinha enxergado. Então foi difícil lidar com isso. Eu lembro quando eu cheguei com os produtos da empresa, Renan, coloquei em cima da cama da minha mãe, a gente morando de favor na casa da minha mãe. Ela falou assim, Daniel, você não tem credibilidade. As pessoas não confiam em você. Daniel, vai arrumar um serviço de empregado. Você já sujou o seu nome, o nome da sua mãe, o meu nome, e mal ela sabia que eu tinha pego o cartão de crédito da mãe dela emprestado para comprar os produtos. Não pode contar, senão acaba o casamento. Você imagina, Renan, a situação. Imagina. E como que eu tive que lidar com isso? Eu tive que chegar um momento e falar assim, Ana Paula, eu não preciso que você me apoie. Eu não preciso, de verdade, não preciso. Até gostaria, mas... Seria mais legal, mas... Seria mais legal. Só preciso de uma coisa, que você me respeite. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer. Se você não quiser falar sobre isso, não, eu vou fazer. Tá. Só que isso aumentou meu nível de comprometimento, Renan. Porque daí você assumiu uma responsabilidade perante tua esposa, né? E essa decisão estava tão clara na minha mente que ia dar certo, Renan, que eu tive que colocar meu casamento em xeque naquele momento. Pois, né?
Pus Foi casamento all-in, né, em Daniel? xeque. Foi totalmente all-in, mas, cara, eu tinha alguma coisa queimando dentro do meu coração que ia dar certo. E eu tive que lidar com isso. Mas como que eu consegui esse equilíbrio, Renan? Vou falar de duas coisas que eu pratiquei Tá, que fez com que eu vi muitos amigos que eles conseguiram um sucesso profissional tá. e perderam família. Vi muitos. É um Mas preço. o que eu fiz, Renan, para preservar? Porque eu sabia que era importante. Eu tinha esse valor familiar muito importante, porque meu pai separou. Eu não queria contar a história do mesmo jeito, mas eu fazia todo um planejamento da minha rotina de trabalho. Trabalhava muito, mas tinha os dias que eu não trabalhava. Falava, ó, esse dia da família, esse dia eu vou fazer. Tá. E eu não fiquei tentando puxar a minha esposa junto comigo. A primeira vez que eu tive o grande reconhecimento dentro dessa companhia, ela não foi ela falou que não ia pro reconhecimento, depois ela pegou um ônibus e foi junto com o pessoal da equipe que eu fui antes, Tá. e ela me pediu perdão por ela não ter acreditado em mim. Continuou não fazendo, continuou não junto comigo, mas ela parou, vamos dizer assim, de pesar. E eu ia pra cama e ficava pensando assim, cara, por que ela não acredita? Porque o meu histórico era ruim, Renan. Mesmo já histórico- tendo um reconhecimento, mesmo já É, acontecendo. mas o histórico era ruim. Tá. Pensa numa conta corrente. Tá. Você abre o extrato de uma conta, tem um saldo lá, entrou hoje, saiu amanhã. Então, adição e subtração. O saldo lá embaixo era ruim. Tá. Mesmo naquele momento, eu tendo alguns créditos na conta, o saldo Não era lá embaixo suficiente ainda era pra- ruim. Tá. Era muito ruim. Então eu tive que ir levando até um momento de falar, cara, agora eu tenho crédito, agora dá para eu exigir um pouco mais dela alguns comportamentos. Tanto é que depois 9, 10 meses de trabalho dentro dessa companhia, ela saiu do trabalho, Tá. a gente ganhou a Lívia e ela não quis mais voltar pro trabalho. Tá. Então foi essas duas coisas que eu fiz, Renan. Entender o momento dela, Certo. entender a visão dela no momento e fazer, Renan. Fazer. Porque a gente perde muito a credibilidade quando a gente fala e não faz. A gente tem que fazer. Ser bom em iniciativa é legal, mas em acabativa é sensacional, né? Eu defendo um método, Daniel, e eu sei que você tem um método do IRA, depois eu vou pedir pra você contar um pouquinho dele, que é o MCI, que eu falo, primeiro a nossa mentalidade tem que ser muito forte, né? Trabalhar isso de forma consciente, e aí a gente cai no segundo pilar e constante, né? Porque a gente vai ter no meio da nossa jornada um monte de gente para dizer que não vai dar certo. Os nossos resultados falhos muitas vezes apontam para isso, e resultado no final ele é lembrança, e lembrança gera sentimento, que gera... eu tenho a sensação assim, ó, que normalmente, quando eu tenho uma dificuldade, eu procuro algumas pessoas, às vezes, que são até mais distantes daquelas que são mais próximas de mim, para pedir uma opinião e colocar a situação. Porque a pessoa, quando ela tá muito perto, ela parece que ela se dá o direito de julgar. E aí tira a imparcialidade. O julgamento tira a imparcialidade. Então... Levou pro campo emocional, já fica porque ruim, a pessoa né? já te conhece, ela conhece a tua história, fala, mas também você tá passando por isso? Porque olha o que você... Porra, não é isso que eu queria. É. Eu queria alguém que me desse um chacoalhão, mas não baseado no meu histórico, mas sim naquele momento daquilo ali que tá acontecendo, né? Daquela situação exata daquele momento. Então fazer esse movimento muitas vezes provoca a gente também a sair de uma zona confortável, né? Porque o Daniel sabia quem ele era. É legal que você falar, né? Você já enxergou um negócio que ela não enxergou. E talvez esse seja o grande desafio até hoje, muitas vezes. Né? Não tô dando spoiler, né? Mas manter uma mentalidade forte, ser consistente e saber a hora de pôr pressão, meter marcha e colocar intensidade. Né? O MCI é mentalidade, consistência e intensidade. Quando, Daniel, depois de construir uma mentalidade forte, saber o que você queria, desenhar, modelar, passar a ser consistente, quarta tentativa, né? Pra dar certo. Quarta tentativa. Legal. Não, quarta tentativa dentro do marketing de relacionamento, Isso, né? nesse Fora negócio. as outras Não. coisas que eu fiz, Não né? vou nem trazer as outras. Vou aventar a história nossa de moleque. é. Deixa quieto. Tô falando só nesse segmento, né? Que hora, Daniel, que você percebeu que você já tinha musculatura, consistência pra falar, meu, agora eu vou ser intenso. Agora eu vou fazer a Ana Paula enxergar esse mapa que eu enxerguei. Agora eu vou... E posso falar como profissional da área de desenvolvimento, que para nós também é uma validação. Lógico. Né? Para nós também chegou, veio, valeu a pena, né? Se é que a gente consegue tangibilizar essa questão. Quando foi o momento que você falou, beleza, é isso, é daqui para lá e não mais para trás, e colocou intensidade e construiu tudo que você tá construindo e vai construir aí. Renan, eu peguei
as coisas foram... Eu fui levando a Ana Paula em banho-maria até, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos de companhia. E eu já tinha um bom resultado, eu já tinha feito alguns milhões no negócio. Só que qual que foi a prioridade número 1 para mim? Número 1. Falar financeira agora, para ficar claro. Porque os meus problemas que eu tinha com a Ana Paula era de ordem financeira. Daniel, se acabar o dinheiro, acabou, amor? Lógico que acaba, Renan. Bobeira, né? Acabar, né? Dinheiro é o páreo pro oxigênio, né? Dá pra tocar, né? Se as pessoas se amam e elas acreditam que dá pra salvar, elas vão fazer alguma coisa. Tanto que vocês estão juntos até hoje. Tanto é. E ela passou dificuldade, eu não posso julgar. A Ana Paula, ela foi visionária, né? Ela foi visionária. Mostrou, Daniel? Ela foi visionária. Moleque tem talento. Vai. Visionária. Então, o que eu fiz, Renan? Porque os problemas eram de ordem financeira. Eu priorizei primeiro. Eu tenho uma empresa, eu tenho um PJ, eu tenho um negócio. O quanto eu ganho não é meu salário. Eu preciso saber quanto que é minha retirada e quanto que eu vou reservar aqui para pagar minhas contas e para eu poder trabalhar e continuar girando a empresa. Daniel, eu preciso te interromper. Como que um moleque pobre, sem desenvolvimento, consegue fazer essa conta? Porque assim, eu tenho uma frase que eu repito com constância. Pobre com dinheiro na mão e faz o que ele mata à vontade. Né? Vou ter tudo o que eu não tive, vou fazer tudo o que eu não fiz, para você poder sequenciar dali. Como que é esse exercício, cara? Qual que é o comportamento que eu tenho que ter para saber separar isso? Porque eu posso dizer que eu conheço muita gente e eu muitas vezes não faço isso da forma correta. Como que é isso, Dani? Renan, aí que você falou, ó, não tem só a teoria. Tem a prática e as cabeçadas que eu dei. Porque a primeira empresa de 2004 foi aonde eu contraí as maiores dívidas. Comprei carrão. Lembra na época Audi A3, na época. Renan, era o momento. Eu aluguei apartamento caríssimo pra época. O tio da Ana Paula era fiador. Então, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? O risco é grande. Então, quando eu cheguei ali, Renan, em 2012, eu falei, cara, eu tenho oportunidade agora, tá tendo entrada para eu fazer certo. Então, eu li, tinha alguns métodos, mas eu não apliquei. E eu comecei a aplicar depois de ter dado muitas cabeçadas. Então, foi isso. O menino pobre que veio passando por um nível de desenvolvimento e deu muitas cabeçadas. Tem aquela velha frase, o inteligente aprende o próprio erro, sabe? Aprende com o erro dos outros. Eu não aprendi com o erro dos outros. Eu fui pelo menos inteligente de aprender com os meus erros. Então, quando eu cheguei ali e começou a entrar dinheiro, eu falei assim, cara, desse que entrou não é meu salário. Nem as contas antigas eu não podia mexer, Renan, porque era uma empresa nova. Tinha montado um negócio, o negócio ele precisava girar. Então, eu reservava uma pequena parte do que eu ganhava para mexer com o passado, para pagar as contas. Então, primeira prioridade, deixar a empresa em pé. Primeira. A nova. A nova empresa em pé. Segunda prioridade, Renan, pagar as contas. Eu não aguentava, Renan. Eu não aguentava agiota, cobrança, humilhação, vergonha. Morava em Americana, cidade pequena, todo mundo se conhece. Você ia num supermercado, você encontrava o pai de um amigo. Eu devia pro pai de um amigo que era da rua de cima. Então eu ia no mesmo supermercado e encontrava o cara lá. Entendi. Então, segundo, Renan, foi... Porque você vai entender por que eu tô falando disso pra Ana Paula. Vamos lá. Segundo foi a questão de pagar as contas. Terceiro, Renan, fazer uma reserva emergencial. Depois que eu fiz essa reserva, não foi investimento, eu nunca tive cultura de aprender, colocar, multiplicar, nada disso. Era uma reserva de ter dinheiro guardado mesmo. Aí quando eu tinha lá uns 5 anos de empresa, que eu saí de Americana e fui para Campinas, eu lembro até hoje. Eu fui pagar um aluguel de 13 mil reais, aluguel. Mas eu já tinha dinheiro guardado, eu já tava com as contas pagas e o cara não aprovou na imobiliária para eu poder alugar aquela casa. Aí o que ele falou? Cara, para alugar pro seu perfil, você tem que ainda, mas você não tem fiador pro valor do imóvel. Eu preciso de 10 imóveis. O cara trucou. Eu falei, eu pago os 10 imóveis. Eu pago os 10 aluguéis. Os 10 aluguéis. Eu pago os 10 aluguéis. Aí ele pegou e falou, então beleza. Eu falei, como faz? Vai ficar numa conta, vai render não sei quanto, depois no final. Depois eu usei esse dinheiro para comprar a casa que eu moro. Então naquele momento, Renan, eu comecei a puxar na Paula. Naquele momento eu falei assim, ela vai vir com bico ou vai vir sem bico? Mas vai vir agora. Certeza que vai vir agora. Vai vir agora. E a Ana Paula, e de novo, eu vou falar com todo o carinho do mundo, ela não vive as mesmas coisas que eu vivo. Ela fala financeiro hoje, ela cuida de tudo. Ela é uma ótima mãe, só que eu não posso exigir que a minha esposa tenha o mesmo nível de mentalidade que eu tenho, porque ela não vive as mesmas coisas. Então eu vim trazendo ela
fazendo o papel do provedor, assumindo essa responsabilidade e esse papel. E dando pra ela uma tranquilidade É. de que tava funcionando. De que estava funcionando. Tá. Mas você vê, e eu vejo pessoas, Renan, que ganharam quantias muito parecidas que eu ganhei nos últimos anos e não fizeram, sei lá, a lição de casa igual eu fiz. E hoje estão quebradas financeiramente, porque não fizeram isso. Então eu priorizei. Como era o problema? Para eu puxar na Paula era financeiro. Eu tinha que acertar o financeiro. Aí quando eu olho no saldo da conta, hoje eu tenho muito mais crédito do que débito dos últimos anos. Vou continuar errando, faz parte, né? A gente vai continuar errando. Tentativa e erro é o professor da humanidade, né? Mas eu Só quero estar erra com quem crédito, faz né? algo. Mas é melhor errar no azul do que errar no vermelho, né, Dani? com certeza. A perspectiva melhora, tá? Ô, Dani, se você fosse elencar, né? Você deu o exemplo, por exemplo, a gente conhece bem a questão do hábito, né? De desenvolver o hábito de questões. E a gente sabe que o hábito nada mais é que a prática de um comportamento que você inseriu aí, né? Quais comportamentos foram primordiais? De que forma que o seu comportamento hoje, ou como que ela impactou e segue impactando o seu resultado, né? Quais são os comportamentos que o Daniel adota? Qual que é a rotina de hábito que ele exerce? O que faz, né? O Daniel sendo único, construir essa história que pode lá na frente inspirar, desenvolver, que as pessoas podem adotar no comportamento delas e aquela história, né? Ah, eu não acredito, então aplica. Né? Eu sempre que eu levo um método para alguma situação e alguém fala, que é o ônus da prova, né? Eu não acredito, fala, coloca em prática. Coloca em prática e é nada melhor do que você dizer se funciona. Só que só tem um jeito de você dizer se funciona, se você usar. Não tem outro jeito. Por exemplo, né? Eu tenho muita dificuldade de provar comidas exóticas. Né? A Paula, minha esposa, a Ana Paula Daniel, Paula minha. A Paula e o Pedro já herdou essa habilidade da Paula, eles provam, cara. Põe na boca mesmo e prova. Eu sou um cara assim, eu provo mentalmente. Se eu mentalmente eu não gostei, eu não ponho na boca, entendeu? Então eu tenho essa dificuldade. Não tem prática, então eu não posso dizer se era bom ou se era ruim. Quais são esse pool, esse passo a passo, esse checklist de comportamentos que vão gerar excelência, resultado e, consequentemente, uma história de sucesso? Você falou do equilíbrio, né? Eu na prática, eu nunca consegui ser muito equilibrado. Tá. Qual que foi o método que eu utilizei? Lembra a roda da vida? Exercício básico de coaching, né? Exercício 11 básico. áreas. Qual que é a área que tá mais zoada, mais deficiente? Minha lá, na época, era financeira e profissional. Eu precisava dar foco ali. Eu sabia que aquela área ia potencializar as outras áreas. Tá. Só que eu não podia esquecer das outras, Renan. Eu não podia esquecer da minha saúde, porque eu negligenciei minha saúde durante um tempo. Não negligenciei, graças a Deus, o meu casamento, o meu relacionamento. Então eu tava com o foco aqui, um olho no gato, outro no peixe, para não desviar o foco ali. Tá. E eu coloquei essa prática como se fosse um equilibrista de pratos. Beleza, tá aqui, tá aqui, ali não tem jeito, cara. Tudo perfeitinho, não vai rolar, Renan, não vai. Vai ter alguns momentos na tua vida que você vai colocar mais foco em algumas coisas, só que você tem que ter a consciência daquilo que você tá fazendo. Aí trazendo para a parte de comportamento e rotina, é muito parecida a rotina que eu tive há 10 anos e que eu tenho hoje. Só que antes eu era muito mais fazedor e hoje eu atuo num campo também um pouco mais estratégico. Perfeito. Atuo das duas áreas. Como um cara que começa uma empresa, no começo ele lava o banheiro, faz tudo. Eu fazia isso no começo. Ele é o empresário. E hoje eu acabo não... tenho que fazer algumas coisas? Tenho. Só que hoje tô mais estratégico. Então o que eu faço? Primeira coisa, Renan. Eu tenho um hábito, cara, eu sou extremamente chato com a minha agenda, com horários, e eu vi que você é também, né? Eu vi que você é muito chato, assim, com tudo, com a forma que eu organizo a minha agenda, que eu organizo as minhas pendências. Eu sei que hoje tem um monte de teoria de treinamentos de produtividade que ensina você ter 10 aplicativos. Eu gosto do simples, Renan. Eu gosto do simples. Os dois simples que eu uso, uma agenda e um bloco de notas. De produtividade, é isso. O básico que funciona, o arroz e feijão, né? É tudo, é tudo. Abro a agenda, tudo que tem dia e hora eu coloco na agenda e vou cumprindo e vou fazendo isso de maneira antecipada e tudo que é pendência vai para um bloco de notas. E eu reviso esse bloco de notas 2, 3, 4 vezes por dia, principalmente à noite. Por que principalmente à noite? Você consegue dar pro dia seguinte. Que eu percebi também que me fazia mal dormir com algumas coisas na minha cabeça, atrapalhava meu sono. Ruído mental. E eu faço aquele processo de upload, eu tiro da mente e passo para um bloco de notas. Cara, esse hábito ele é fantástico para quem tá ouvindo a gente. Tirar um negócio do papel
né, ou do bloco de notas, e colocar na agenda é libertador. Porque o que você fez? O seu comportamento foi ação, você estabeleceu dia e hora para aquilo ser resolvido. Deita e dorme. Pode continuar, desculpa. E eu tenho essa lista eu tenho uma lista de pendências, de tarefas que eu reviso e vou fazendo, vou jogando elas pra agenda, só que, Renan, são coisas bobas. Putz, a Ana Paula pediu, já que eu tenho uma reunião lá no Iguatemi, lá no Shopping Iguatemi, putz, tem um negócio lá pra comprar nessa loja aqui, que ela não foi, mas ela pediu pra eu ir. Eu coloco lá, Renan. Coloco lá. Cara, tudo, por mais que pareça boba. Aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, Daniel é extremamente sistêmico, mas foi uma habilidade, uma musculatura. Eu não era assim no começo. Há 10 anos atrás, talvez, eu peguei aquele comportamento de ter trabalhado lá com meu pai, na época de uniforme, de vender, de ter que fazer. Caixa, né? Isso me ajudou, porque eu também fui empregado. Eu trabalhei em McDonald's, você não lembra disso, lembra? McDonald's, eu trabalhei como frentista de posto, já trabalhei como vendedor de consórcio, mas o Daniel de hoje, ele foi sendo construído nos últimos anos. Então, o comportamento de seguir uma agenda. Uma coisa que eu tenho feito muito hoje, Renan, é limitação de horário de redes sociais. Eu entrei nos aplicativos e coloquei o horário específico. Ele trava, né? Limite para... Lógico que se tem algum momento que eu tenho que fazer alguma coisa, eu bato ali embaixo no limite e acabo usando. Ok. Sim, mas é específico. Mas eu tô monitorando isso muito. Então, hoje também, graças a Deus, não fazia isso no começo. Hoje eu tenho uma rotina de atividade física que para mim é inegociável e não é por causa do corpo. O corpo ajuda. Legal. O corpo ajuda, mas é por causa da mente. É o horário que eu dou aquela descarregada. É inegociável para mim. Uma pessoa, ela não tem noção, Renan, de passar por problemas de saúde. Sei lá, passei por coisas relativamente bobas, problema de vesícula que eu tive que operar, mas cheguei de ambulância para o hospital, de tanta dor, por causa de negligência, que eu cheguei a 93 quilos. Então, esses comportamentos, Renan, de ter uma rotina, de ter atividade física e de ter bloco de horário que eu vou trabalhar, de tal horário a tal horário, eu vou trabalhar e vou produzir. E eu sou um cara extremamente ligado, Renan. Tem uma frase de um grande mentor meu, americano, do meu segmento mesmo. Ele fala assim, ó, sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Você realizou? Bora pro próximo. Eu sou um cara extremamente ligado com isso, né? Eu tenho lá no meu documentário, lá que eu ganhei da companhia, falando que a nossa vida é como uma ampulheta. A areia que tá em cima vai descer e o tempo vai acabar. Então eu gosto de usar, Renan, da melhor forma possível os meus horários. Legal. Porque eu sei que a nossa vida é limitada. Tempo, né? Eu falo que é a mais cruel das criações de Deus, né? Escasso, implacável e não renovável. Ou a gente usa de forma inteligente ou ele vai passar. A única certeza que a gente tem, acho que depois da morte, é que o tempo vai passar. Como a gente vai utilizar faz a diferença. Então você colocou aí o comportamento, né, do planejamento, que comportamentalmente gera todas essas faturas de resultado. E é legal a gente falar sobre agenda, assim, né? Porque pra estar sentado aqui hoje pra gravar esse podcast, a gente já combinou isso quase 20 dias, né? Como passar rápido, né, Daniel? Que a gente tentou cruzar agendas, você tem um advento acontecendo aí, eu já vou entrar nesse assunto agora na sequência, até pra dar um gancho, que foi o que fez a gente se organizar pra estar aqui. E falando nisso, né, Daniel? Tem uma trajetória, é disruptivo, né, sai de uma vida, de um patamar, de crenças, de comportamentos, adota novos, desenvolve, lá se vão 20 e tantos anos. Conquistei alguns milhões, construí o grande sonho de muita gente, aquela big picture que a gente fala, né, uma família saudável, abençoada, né, acabou agora de tirar o terceiro diploma, né, Daniel? O homem não para, né? Tá com gás. E eu não operei, né? Não, tá lá. Eu tô falando, meu Deus do céu, o cara tá com gás. E atleta saudável, aí que vem mesmo, né? Tem um monte de gente não fazendo filho, eu tenho que compensar. Povoar a terra, tem um monte de gente, pai da planta, pai da... né? Vamos, né, Daniel? Senhor, eu deixo aqui essa missão pra ele, tá? Eu não quero me envolver com isso, que eu também não operei, mas sigo me cuidando. Um descuido eu tive. Renan. Vamos focar aqui no podcast, vamos voltar aqui pro assunto. Não tô gostando dessa linha que ela tá mandando. Vamos lá. Dani, muitas pessoas podiam olhar, né, pro que você realizou, pro que você conquistou, status, né, posicionamento, respeito, né, principalmente das lideranças da empresa da qual você atua. Não seria o momento de ficar de boa, Daniel? Não seria a hora de dizer assim, pô, o cara que ficou 20 e tantos anos correndo atrás de tudo isso aqui chegou, né? Não seria a hora de adotar um comportamento mais conservador, né, mais zeloso, desacelerar um pouco e desfrutar de tudo isso?
ou eu tô fazendo isso de propósito, né? Ou é hora de buscar um desafio novo, é hora de pegar esse comportamento e colocar ele à prova, é hora de testar novas ambições, novos projetos. Eu queria que você falasse disso. Renan, há alguns anos eu desenvolvi uma maturidade de saber que nem todo mundo ia querer fazer parte do negócio que eu desenvolvo hoje, que é marketing de relacionamento. Legal. Né? Tinha certeza disso, já desenvolvi esse nível de maturidade. Só que agora foi para a fase 2. Tá. De saber que muitas pessoas aí fora precisam de um conhecimento que, se eu tiver só aqui dentro da companhia, eu não vou conseguir ajudar. Eu vou limitar. E eu comecei a sentir isso no meu coração, Renan, pulsando, ardendo. Você vai falar, cara, o que tem a ver com você mudar de país e tal? Que tem tudo a ver, Renan, tudo a ver. Porque essa mudança agora de buscar esse próximo nível da minha vida já veio há muitos anos. Sim. Eu já tenho muito isso enraizado dentro de mim. Sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. E eu sinto que a minha vida, Renan, ela tá muito boa, mas eu me acomodei demais. Tá confortável. Eu tô muito na zona de conforto. Tá muito na zona de conforto. Eu tava pagando a escola dos meus filhos ontem, eu tava vendo, caramba, doido, né? Ia ter que pegar o que a gente ganhava lá, o que a Ana Paula, no caso, ganhava no ano inteiro, para pagar o que a gente paga de mensalidade para as crianças hoje. Só que meu filho tá numa vida muito confortável. Minha esposa, perto da minha sogra, todos os dias ali, eu sinto que ela é uma flor ainda que não desabrochou, tá precisando viver algumas experiências. E eu também dentro da companhia. E eu tô naquilo que o Flávio Augusto falou no livro, ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Lá em cima do bungee jump, para pular para um novo momento. Vou continuar desenvolvendo o meu negócio aqui muito forte, que é uma principal fonte de renda hoje, vem daqui. Não vai negligenciar, não vai abandonar. E outra, vou potencializar, porque eu tô saindo de cena e passando cajado para alguns liderados aqui para se tornarem grandes líderes. E eu vou fazer um processo de lá de fora, de mentorar essas pessoas aqui para potencializar o resultado. Só que eu, Renan, eu preciso de buscar novas metas. Eu sou um cara intenso. Eu preciso disso para me gerar felicidade, Renan. Eu preciso estar, para mim, o real significado da prosperidade, eu preciso estar evoluindo, Renan, em alguma área. Eu quero aprender inglês. Eu quero viver uma outra cultura. Eu quero colocar meu filho, minha filha, para se ferrar um pouquinho, para tirar um pouquinho. Vai, é imigrante, vai ter um pouco de preconceito, vai ter que aprender inglês. Ainda, né? É latino, vai ter que se ferrar um pouquinho. Eu quero, Renan, eu quero que eles passem por isso. Porque a vida para eles está sendo muito fácil. Morando num dos melhores bairros ali de Campinas, tudo muito bom. E eu quero gerar esse novo desafio. Então é um projeto de crescimento familiar. Legal. Não é somente para o Daniel, é para todo mundo. Vai impactar o teu meio, né? A priori a gente quer ficar só um ano. Nós não sabemos os planos de Deus. Esse é o seu plano que tá bem feito, tá bem elaborado. Meu plano é um ano. Eu quero ficar um ano lá fora, mas tá nas mãos de Deus. Então, era o momento, Renan. Algumas pessoas de fora, pelo nível cognitivo e mental, elas olham pra mim. Por que elas dão essa opinião? E eu escutei vários. Nossa, mas tá tudo tão bom aqui. Tá tudo. Você conquistou tudo o que você queria, não tá bom. E eu não tô sendo ingrato com nada. Eu só tô buscando o próximo nível, Renan. O next level, né? Next level, né? Os próximos passos, né? É isso que eu quero, Renan. E quais comportamentos você tá adotando para isso? O que o Daniel tá fazendo? Porque, vamos lá, né? O que o Daniel fez nos últimos 20 anos transformou o Daniel que tá aqui na minha frente, né? Teve fracasso, ressignificou, aprendeu, construiu sucesso, construiu família, construiu credibilidade, né? Esses comportamentos trouxeram o Daniel até aqui. Óbvio, eu gosto de dizer o seguinte, que na vida do ser humano, envelhecer é inevitável. A gente nasce, né, um bebê, vira uma criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto e envelhece. Isso é o ciclo da vida para qualquer um. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas, né, existe um ciclo a ser cumprido. Amadurecer, não. Amadurecer é opcional. Eu conheço muito homem que é moleque. E conheço muito moleque que é homem, né? O que esses comportamentos amadureceram o Daniel para estar previamente preparado porque ele acredita pelo que ele vai enfrentar. Eu acho que quando a gente pensa no núcleo familiar, os seus filhos, a sua esposa vão ter mais desafios que você, e aí aumenta a sua responsabilidade de pilar, de provedor, de orientador, de mentor. Quais comportamentos adotar, Daniel, para fazer dessa experiência inesquecível a ponto de ser transformadora?
Renan, a primeira vem de novo aquela parte, né, do planejamento de tudo. Tá. Da onde eu vou morar, de financeiro, tudo que eu venho fazendo isso já há um tempo. Uhum. Antes da pandemia, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos. Uhum. Eu fui com a desculpa, né, que Dá uma eu ia levar... pedalada. que eu ia levar a Lívia a gente foi fazer o cruzeiro da Disney, não, na verdade foi o aniversário do Nicolas, Tá. que foi em janeiro. A gente foi fazer o cruzeiro da Disney, a gente ficou um tempo na Flórida, aí eu quis ficar um tempo de Miami, porque eu sempre ficava na dúvida. Na minha carta pro futuro, eu falei que eu estaria morando em Miami. Só que às vezes que eu fui para Miami, eu não consegui ganhar, assim, uma conexão de falar, não, eu acho que Orlando é uma cidade mais familiar, é Não mais encaixava. a cara para minha família. Só que os comportamentos, Renan, além de toda essa parte, foi chegar para minha família e falar para eles, preparar para eles que eles não estão indo para buscar. A gente não tá indo para buscar conforto, Não é um ano sabático, né? felicidade, nada do tipo. A gente tá indo para buscar crescimento. Tá. E crescer. Lembra? Crescer dói. Cara, lembra quando a gente era criança que doía a canela? Isso. Eu não cresci muito, então não doía muito, né? Eu não cresci muito, mas a gente sentia dores de crescimento. E todo momento a gente vai ter que deixar. Imagina, deixar familiares, deixar casa, deixar cachorro, Renan. Isso pega pra minha esposa, pega demais. Não tanto pra mim, que eu sou um pouco mais adaptável, Renan. E eu sou adaptável sou muito rápido pra deixar coisas. Tá. Coisas. Vou dar exemplo de coisas materiais. Eu não sou apegado. Gosto, quero conquistar, porque eu creio que a gente pode viver o melhor, mas está sendo essa conversa, esse alinhamento de expectativa da minha família. Tá. E eu sei, você falou que talvez para mim seja mais fácil de mental. Você está mais preparado. Mais fácil isso. Mas imagina que eu vou ter que ser um treinador Exato. ali de toda a Exato. família para poder segurar mais um. Igual quando eu saí, por mais que pareça pequeno, eu saí de Americana para vir para Campinas, para Ana Paula era uma puta de uma mudança. Mas os maiores bloqueios nossos, Renan, eles são mentais. Porque Sim. pensa comigo, eu pego um voo lá em Orlando, 8 horas, eu tô em Viracopos. Não, Orlando não, eu não sei se tem Orlando, mas eu acho que é Fort Lauderdale. Então em 8 horas eu tô uma noite. Qual o problema do meu CEP ser Orlando? Qual que é o problema? São 8 horas no final. São 8 horas. Então é tudo uma adaptação, mas eu tinha esse sonho, então eu tô tendo esses comportamentos, Renan. Eu já me vejo morando lá fora, sei os possíveis desafios que eu vou viver Tá lá tudo bem. e já tô trabalhando de maneira antecipada para não ter que viver esses desafios. Mas eu sei que no final tudo não é para ser fácil, é para valer a pena. Legal, legal. Fora o crescimento que isso vai trazer, fora o desenvolvimento que isso vai trazer, né? Você comentou, Dani, que dentro da organização e daquilo que você faz hoje, aquilo que também arde no teu coração, que é desenvolver pessoas, ficaria limitado, né? Quais são as ideias, né? O que você projeta, o que você imagina, de que forma que você vai pegar todo esse conhecimento adquirido, e o maravilhoso do conhecimento é esse, ninguém tira de você, né? Não importa para onde você vai, você carrega contigo. Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo de levar isso para fora? Como que eu vou impactar vidas, pessoas, que está muito relacionado com o que nós estamos fazendo aqui hoje? Qual que é a grande sacada disso aí? Eu vou entrar na questão do método agora, tá? Porque eu vou falar sobre isso, Legal. porque caíram algumas fichas. Eu fui participar de um treinamento de um grande treinador no Brasil aí. Cara, eu não tô tirando nada do mérito do cara. O cara é grande, o cara coloca 4, 5 mil pessoas. Né? Referência. Meu, já aprendi muito com ele. Já assisti muito vídeo, curso, já comemos livro, muito dessa comida, né? Muito. Mas eu cheguei nesse evento, algo me incomodou. Me incomodou a ponto que, assim, um evento que era pra ser de 3, 4 dias de entrega, tinha 2 dias de entrega e um monte de pitch de venda de outros produtos. Ó, aqui não, aqui pra você ser bom, você tem que comprar isso. Tem sempre o next, né? Não, Renan, o cara que tá no meio do desenvolvimento pessoal, a gente sabe que tem o próximo curso, Sim, tudo bem, tá tudo mas bem. era muito, Renan, era muito. E eu comecei a pensar assim, falei, cara, eu emagreci 23 quilos. Eu tô com a minha esposa desde o ano de 2000. Eu consegui sair da pobreza, Renan, das dificuldades, limitação, separação. Cara, eu consegui vencer nessas 3 áreas.
por que que eu não posso ajudar outras pessoas através de um discurso coerente? Não é daquilo que eu acho num livro, é daquilo que eu vivi na minha própria Nada como vida. experiência de causa, né? Aí eu desenvolvi um método chamado método IRA, que eu não fiz para monetizar e ganhar dinheiro, eu fiz para minha equipe num valor mega promocional. Pagar as contas do evento, do lugar, pagar o copo. E nem pagou. Normalmente não paga. Pagou, pra quem não sabe, evento dá prejuízo. Pra quem não sabe, evento dá prejuízo. Né? E eu fiz com isso com o intuito de impactar algumas pessoas, Renan. O método IRA. Identificar padrões comportamentais. Tá. Reprogramar ou ressignificar. Ótimo. E agir. Cara, isso. E eu fiz essa imersão de 3 dias e eu senti uma coisa muito gostosa. Porque dentro do marketing de relacionamento, eu sou obrigado a conduzir o cara pelo projeto da empresa. Ok. Muitas vezes o cara ainda nem comprou o projeto. Tá. Aqui no desenvolvimento pessoal, é aquilo que é importante para a pessoa, aquilo que ele sonha. E eu comecei, Renan, nunca fui para fazer várias sempre fiz mentorias com as pessoas do meu negócio, Sim. mas nunca para fora. E eu peguei um cara para fazer agora há pouco tempo. Tá. O cara tava com sintoma até para procurar psicólogo, em cama, ruim, não fazia nada, só ficava com games, com um monte de coisa. Em 10 semanas, o cara conseguiu um resultado que me fez, eu falei, cara, eu preciso levar isso adiante. Tem mais pra entregar. Tem mais para entregar. Talvez, Renan, ainda eu não saiba os comos perfeitinho. Ok. Não saiba se vai ser só do digital, se vai ser presente. Eu não sei. Só que eu sei que o porquê é muito forte. Então, o como acaba não importando. Aí eu vou para aquele princípio do carro. Vou meter o carro na estrada, vou ligar o farol e vou caminhar 20. Porque ele ilumina, né? 20 metros, mais 20 daí para frente. Então, Renan, eu tenho esse desenvolvimento. E eu acho que uma coisa tá muito alinhada com a outra. Dentro do negócio que eu faço, eu já desenvolvo pessoas. Perfeito. Só que eu quero desenvolver pessoas que estão fora. É como se eu estivesse na piscina e eu tenho um oceano para atingir. E eu sinto como propósito. Vamos tirar demagogia. Lógico que é por dinheiro também, tá? Claro. Vamos tirar. Tem o interesse financeiro, que é um negócio. Tem que ter a parte da grana, porque eu sei que eu posso performar mais ali. Isso. Mas tem um propósito antes. Porque eu vivi isso na minha vida e eu quero estender isso para outras pessoas. Eu posso pegar um cara hoje que tá acima do peso, falar para ele que 99% dos problemas dele não são metabólicos, não é exercício, que é a parte mental, que ele vai conseguir corrigir isso. Eu consigo pegar um cara no relacionamento dele. A forma, porque chegou um momento que eu quase me separei da minha esposa, que é a forma que o comportamento e a forma que eu visualizava o meu relacionamento mudou o meu resultado. Sim. E eu posso falar profissionalmente, o cara poder fazer. Então, eu agradeço a Deus de eu não ser o cara teórico, de eu ter vivido as experiências, porque muitas pessoas que estão aí fora, elas vão ensinar na base da teoria. Eu vivi isso na minha vida e eu sei que isso pode se tornar um grande diferencial hoje. Sensacional. Não, a gente poderia ficar aqui até amanhã, que esse assunto ele é inesgotável, né, Daniel? O desenvolvimento e é um caminho sem volta, né? Sem volta. Eu falo que ele é viciante, eu brinquei, é a porta de entrada para coisas maiores, porque você vai se desenvolvendo. A nossa geração, ela nunca recebeu incentivo. Ao contrário, né? A crítica sempre foi muito presente. Você lembra? Você é pobre, vem com a gente, faz o que a gente sempre fez, vem pedir uma vida mais simples, né? Pegar na mão de uma pessoa, muitas vezes, que é esse trabalho de desenvolvimento que a gente realiza, e dizer, você pode ser, você só precisa entender como é que funciona, é transformador. Mais para nós do que para a pessoa, muitas vezes, né? Porque a pessoa ela vai descobrir um mundo novo, ações novas, e ela vai vislumbrar coisas que ela nunca imaginou. Só que a gente vê o resultado disso acontecendo na vida de alguém e saber que aquilo transforma ela de verdade, para nós não tem preço. E tem que ter o dinheiro, né, Daniel? Por quê? Lógico, é um trabalho, é uma carreira. E o que você adquiriu nesse ano custou muita coisa, inclusive grana. Eu lembro da história do rabino que foi palestrar, trouxeram um rabino super foda, assim, dos mais sábios lá de Israel. E disse que faltando 10 minutos pro Rabino entrar no palco, ele chegou nos organizadores e falou assim, eu quero $10 mil. Pô, Rabino, como assim? E em espécie. Não, tá maluco, pô, não tinha nada. Falou, tá, só que agora é $10 mil. E aí, o lugar lotado, 5 mil pessoas pra ouvir o Rabino, e os caras falaram, e agora? Falou, agora arruma esse dinheiro. Sei que os caras fizeram o corre, foi no caixa eletrônico, sei que em 10 minutos levantaram $10 mil, deram na mão do Rabino, ele enfiou no bolso e foi palestrar. Parece que foi um sucesso. A galera subiu na cadeira, tentou invadir, foi tudo que eles esperavam, né? Tanto que a hora que o Rabino terminou, os caras nem lembravam mais dos $10 mil, né? E aí, no final, o Rabino pega os $10 mil e devolve pros caras. Pô, mas o que tá acontecendo, né? Não tem essa taxa a mais do que a gente combinou? Ele falou, não.
palestrar é bom, mas você já palestrou com $10.000 no bolso? Pra você saber qual que é a emoção disso aqui? Ele Muito entregou bom. muito mais, Muito entendeu? legal. Por quê? Porque tem que ter a contrapartida. Conhecimento não tem preço. Nossa, Conhecimento muito tem legal. valor, né? Então, o que a gente está gerando para você aqui que vai ouvir isso, que está ouvindo isso com a gente? Se você aprender sobre os seus comportamentos, se você tiver intensidade, mentalidade, se reprogramar e principalmente, né? Eu acho que do IRA, o último, me corrija se eu estiver errado, é o mais importante, que é a ação, né, Dani? Se você juntar essas metodologias que são muito parecidas, né? Elas se coincidem, porque o I é Identificar padrões. Então você vai trabalhar cabeça e comportamento. O R é ressignificar. Reprogramar. Você vai ser consistente, a gente unifica, né? E o agir é ser intenso. Então se a gente pegar esses métodos que eles se complementam e colocar eles em prática, isso pode transformar muitas vidas, muitas famílias, muitos negócios e assim por diante. Com né? certeza, com certeza. Irmão, sensacional, cara. Eu fico muito feliz porque... Eu lembro que há 2 semanas atrás a gente foi pro jogo, né? E tá vendo, o Corinthians não é só tragédia, né? Ele tem um propósito de unir de novo, certeza. né? E, cara, foi muito Talvez legal. a gente não ia fazer isso, né? Eu ia falar isso agora, Daniel, porque eu quase não fui. Né? Eu quase não fui. Eu tinha todos os motivos pra dar uma desculpa, pra dizer que eu não ia. E é legal que, num instante, você me falou aquilo. Falou, cara, se você não tiver a fim de ir, tá tudo bem. Eu tô te convidando, mas eu vou com meu filho e tal, né? E, de novo, a minha esposa tem um papel muito importante, né? Porque eu falei pra ela, eu botei esse áudio que você me mandou. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou. Ele já entendeu que eu não tô na pegada, o Corinthians tá na fase ruim, e o Corinthians ainda é um gargalo pra mim, sabe, Daniel? Ainda é um pouquinho. Você contou lá no começo um negócio que até caiu uma ficha, que tive um insight. Ela falou, não vai pelo jogo. Pô, você gosta tanto, Daniel, vai pela conexão. Vai pra vocês trocarem ideia. E o comportamental, que era uma coisa que eu tinha guardada, aflorou ali, muito por incentivo teu. Então hoje estamos startando um projeto, a gente não sabe onde ele vai chegar, o que ele vai se tornar, a gente acabou de ter essa conversa, mas queria agradecer. Você tá às vésperas de uma viagem, de uma mudança de vida, cara, não tem nem pra mensurar, né? Eu mudei de cidade, assim, em 15 minutos e tô vendo um baita desafio, você tá mudando de país. O compartilhar esses conhecimentos e a vida sua aqui, expor isso de forma aberta pra quem quer ser transformado, é incrível. Eu só posso agradecer, cara, a Deus em primeiro lugar, porque em algum momento ele nos manteve conectos, né? Juntos, de alguma forma, independente dos caminhos que a gente percorreu, seu tempo, seu conhecimento que não tem preço, e espero que as pessoas que venham a ouvir isso, que venham a acessar o comportamental, encontrem pelo menos um insight, um gatilho, uma ideia que dê um swift que transforme a vida dessas pessoas, como transformou a minha, como tá transformando a sua, e como vai transformar onde ela alcançar. Obrigado, Renan. Obrigado, mano, de coração. Obrigado, foi um prazer falar, e se eu puder fazer só um fechamento aqui, né? Falar algo para as pessoas que, Renan, é bom demais. A história que você falou do Rabino é perfeito. É muito bom a vida com dinheiro. É muito difícil a vida com limitação. A vida em abundância é muito bom. A vida em escassez é muito, muito, muito ruim. Falar para as pessoas, prosperem. Talvez o motivo vai ser diferente para cada um. Talvez para uma pessoa vai ser ajudar os pais, talvez para uma pessoa vai ser uma melhor escolaridade para os filhos, talvez para uma pessoa vai ser pro próprio desenvolvimento dela, mas faça. Porque a melhor coisa o que eu sonho para minha vida, Renan, eu sempre penso sobre isso. Quero chegar, Deus me permita viver até os 80, 90 anos, quero estar naquela cadeirinha do vovô balançando com algo físico, não digital. Ou talvez no iPad, não sei. Olhando as fotos dos lugares que eu passei. Das palestras que eu fiz, das viagens, dos lugares. Porque só vai sobrar isso, Renan. Sim. Só vai sobrar isso da nossa vida. Eu quero olhar no final da vida e falar, Deus, obrigado. Valeu a pena. E todos os dias eu penso sobre isso. Eu sou um cara extremamente intenso. Não que eu seja perfeito todos os dias, mas eu não me dou o luxo de ficar muito tempo ruim, depressivo, nada. Tem que ser rápido. Eu me dou o direito de ficar ruim 5 minutos, Renan. Vive o luto. Rápido, vive o luto rápido, ressignifica rápido e bora. E é isso. Busque o crescimento, né? Porque sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Legal. Eu gosto de uma frase que você adotou essa, adorei, depois eu vou anotar para guardar na minha coleção. É uma frase que eu tinha na parede no meu escritório que eu repito ela sempre, né? Isso aqui custa, Daniel. Chegar aqui custa. Ou o seu tempo, ou o seu compromisso, ou a sua vontade, o seu empenho, o seu dinheiro vai custar. Nada é fácil, tudo custa.
E eu digo para as pessoas que a intensidade do processo ela é equivalente ao valor do propósito. Com certeza. E só vive o propósito quem suporta o processo. Com Irmão, certeza. obrigado. Obrigado. Deus abençoe. E vai Corinthians, né? E vai Corinthians. Pra você que não é corintiano, não leva pro coração. Fica com nós aqui, porque é só isso mesmo. Até a próxima, gente. Comportamental volta. A gente volta com novas ideias, novos convidados. Esse projeto vai decolar. Se você gostou do que você ouviu, do que você aprendeu, compartilha, manda pra alguém. Fala da gente que nós vamos começar esse projeto para evoluir a sua vida e a nossa junto com vocês. Até a próxima. Valeu.